Senhoras e senhores, tem um risco de quando esse vídeo aqui for ao ar, ele já tá defasado, porque a gente comentou isso daqui em outra live, só que o vídeo não vai ao ar porque já passou. O que que tá acontecendo? A guerra comercial do Trump com o Canadá. Todo dia tem coisa nova. Um dia pior que o outro. Eu tô gravando isso na sexta, eu vou esperar que até segunda não tenha nada de absurdo. Vai ter! Vai ter. É o seguinte, galera, eu quero que vocês entendam o que tá acontecendo aqui. O Trump tá ameaçando de novo e de novo o Canadá. Ele tá ameaçando colocar 25% de tarifa em tudo que o Canadá exporta para os Estados Unidos, ou seja, tudo que os Estados Unidos importa do Canadá, e 10% sobre produtos do petróleo. Mas hoje ele falou que era 250 em cima dos derivados do leite. 250%! E a coisa tá muito doida, porque os Estados Unidos ameaça, o Trump ameaça, fala que vai entrar, os Estados Unidos, aí o Canadá vira, vou retaliar. O Trump desiste. Aí ele vem de novo. Aí o Canadá fala, vou retaliar. Ele desiste. Na primeira vez, o Trudeau fez aquele discurso, a mulher lá do México fez também, a presidente do México. Ela também não tá cortando barato. Aí o Trump desistiu. Aí agora ele voltou de novo. E aí parece que na última hora a galera da indústria automotiva falou assim, você tá louco, você vai matar a gente se você fizer isso. Porque um carro que tem aqui na América do Norte, ele não é assim, um carro é feito no México, é feito no Canadá e é vendido para os Estados Unidos. Ele cruza a fronteira várias vezes. Uma parte dele é feita lá, depois junta com outra parte aqui, aí leva para o México para fazer outra parte. Por quê? Porque é mais eficiente. A cadeia produtiva. A cadeia produtiva. Eu vi um documentário essa semana sobre isso, da história de como a indústria automobilística foi se especializando. Por exemplo, o alumínio, um pistão de alumínio. O alumínio sai daqui, é refinado lá em Toronto, aí ele passa por uma outra empresa que dá a forma ao pistão, atravessa a fronteira, porque a distância entre a fábrica americana e a fábrica canadense é de 15 minutos de estrada. Então compensa para eles usarem a expertise dessas companhias, mesmo que elas estejam em outro território, porque não se pagava a tarifa dessa transação. Até o Trump. O Canadá é um país extremamente conectado com os Estados Unidos nesse sentido, contanto que uma coisa que eles estão tendo que rever agora, que as províncias canadenses, que é tipo os estados aqui do Canadá, eles têm mais comércio, mais relação com os estados americanos imediatamente ao sul deles do que com qualquer outra província no Canadá. Então você pega, por exemplo, aqui British Columbia, você pega ali Oregon, Washington e coisa do tipo, eles são extremamente conectados, tá? Até Califórnia e tal. Aqui em British Columbia tem criança que mora aqui e estuda numa escola americana, você atravessa a fronteira para ir pra escola. Então, obviamente, se alguém quiser chegar e começar a ser totalmente disruptivo em termos de tarifas, tem um ecossistema todo de produção, não é nem a cadeia produtiva, um ecossistema de produção, tá? Que envolve tudo. Que tá extremamente integrado, extremamente tunado, é extremamente eficiente. E você vai jogar um balde d'água em cima disso tudo. O pessoal da indústria automotiva, e obviamente o resultado da reunião vazou, o Trump deu para trás depois de ter reunido com a galera da indústria automotiva, mas a galera não sabe de fato qual foi o conteúdo da reunião. Mas dizem que eles apontaram para o Trump, fizeram os cálculos que em média, imediatamente, os carros já iam subir numa média de 7 a 10 mil dólares se ele fizesse isso. Por conta da quantidade de integração que tem. Com as peças, da né? quantidade de vezes que você cruza a fronteira. Pra fazer um carro. Por quê? As tarifas do Trump, que ele tá querendo colocar no Canadá, é 25%. Ele quer colocar 25%. É uma coisa extremamente estúpida. Por quê? Mesmo que a desculpa seja, vamos esquecer a parte do fentanil, que a gente sabe que aquilo lá é bobagem, tá? Aquilo lá é bobagem. Teve a entrevista agora com a ministra das Relações Exteriores do Canadá. 1% só do fentanil que entra nos Estados Unidos, menos de 1% é do Canadá, mas mesmo assim, em termos de valor agregado, os Estados Unidos é exportador de droga para o Canadá, é exportador de imigrante para o Canadá e é exportador de arma para o Canadá. Então quem tinha que estar brabo com os Estados Unidos é o Canadá. Então, segundo ela. Também isso é fácil de verificar, eu acho que ela não ia mentir, mas né, dessa forma. forma. É real. Então, tipo assim, mesmo que tenha essas questões, esses problemas de fronteira, que são mínimos no quadro geral das coisas, você taxar 25%, aumentar os preços dentro do seu país, quebrar um monte de cadeia de produção para parar menos de 1% de fentanil,
É basicamente você estourar uma bomba atômica para matar uma formiga. Não faz sentido. Isso. E considerando todo o dano colateral que uma bomba atômica tem. Isso não faz sentido. A outra racionalidade seria trazer a produção de volta para os Estados Unidos. Que também nessa lógica não faz sentido. Quando você quer trazer a produção de uma indústria em específico, você faz uma taxação targueada, com alvo naquela indústria, né? E você quer a taxação mínima para não aumentar os preços tanto no curto prazo, o menos possível, mas já ter aquele valor que cria o incentivo para os industriais pegarem as fábricas deles que estão em outros lugares e trazerem para o seu país. Não é isso que ele fez, é 25%. Pior, 25% que afeta também matéria-prima. Tem coisa que não tem nos Estados Unidos. Tipo, o fertilizante que eles mandam agora vai ter... vão começar a plantar nos Estados Unidos. Porque está saindo agora do inverno, aqui as estações são bem contadas, o norte dos Estados Unidos. Bem definidas. Bem definidas. Sai do inverno, você começa na primavera, você vai ter a temporada de plantio, porque está descongelando o pasto, né? O campo. E aí, eles importam muito... Fertilizante, nitrogênio, essas coisas. Fertilizante canadense. É matéria-prima que a sua indústria precisa. Que os seus agricultores... É alumínio, é coisa do tipo. Não é coisa que você vai simplesmente começar a arrancar do chão no seu país. Então, tipo assim, é de um nível de estupidez... Que parece... É inacreditável, chocante. Chocante. Tipo assim, entendeu? Toda a lógica não faz sentido. A do fentanil não faz sentido. A de trazer indústrias não faz sentido. Essa da droga, pra mim, é o pior. Porque ele fala isso pra tentar ter um ganho político em cima dessa besteira, né? Porque é um problema grave, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, o uso da droga, do fentanil e tal. Só que ele perdoou um traficante. O cara tava preso. Tipo assim, mega traficante de drogas, ele deu perdão presidencial pro cara. Então... Sabe, assim, não cola o negócio. Mas vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o problema que isso tá. Porque a ABC tem uma linha do tempo na qual ela tá mantendo registros, tentando manter, dessa bagunça que tá acontecendo. E eu vou explicar pra vocês depois o problema da bagunça e o problema do Canadá também. Vamos lá. Linha do tempo. Tradução aqui, Google Translate. Uma linha do tempo das tarifas de Trump sobre o Canadá, México e China. Beleza. Começa em específico, mais ou menos... Eu vou começar com ele... Antes dele tomar posse. Em janeiro ele assinou o memorando, tá? Aqui, em fevereiro, ele ordenou 25% sobre produtos do México e Canadá. E 10% sobre a China. E disse que as tarifas entrariam em vigor dia 4. Dia 3, ele anunciou uma pausa de um mês nas tarifas. Não entrou. Tá, contra o Canadá e o México. Mas manteve na China. Tá? E a China revidou, tá? O revide da China não é barato, não. E foi pontual da China. O da China foi exatamente esse cálculo milimétrico de o que taxaria para também não se prejudicar nessa dinâmica. O problema de taxar tudo desse jeito é exatamente isso. É o custo disso pro seu país. Porque é o seu país que paga. Né? Se você quiser taxar outro, tem que ser um negócio cirúrgico, né? Que vai causar maior quantidade de dano no outro, causando menor quantidade de dano em você mesmo. É matemática pura o negócio. Vamos lá. Em fevereiro, eles impuseram 10% de tarifa. Beleza. A da China entrou. Depois ele voltou com os planos dia 27 de fevereiro sobre o Canadá e México, quando o prazo de um mês que ele tinha dado expirasse no dia 4. E ele também anunciou mais 10% de tarifa sobre a China. Esse entrou também, até onde eu sei. 10 sobre 10, Teve queda na Bolsa de Valores, a Bolsa de Valores caiu pra caramba. Continua, né? Instável. Aí, dia 4 de março, entrou tarifa. Ele anunciou que ia adiar, enfim. Aí depois, no dia 5 de março, ele anunciou outro adiamento. Um mês de adiamento. Por mais um mês. Porque ele teve essa reunião com a galera das grandes montadoras. Beleza. 6 de março. Pera aí, eu tô perdido, calma. Agora, 6 de março, foi ontem. Assinou ordens executivas suspendendo temporariamente as tarifas sobre os produtos canadenses e mexicanos, de acordo com o acordo lá que ele tem com os Estados Unidos e o Canadá e o México. E apesar do alívio das tarifas, as ações dos Estados Unidos retomaram sua queda anterior, que o S&P 500, que é as 500 mais valiosas empresas listadas na bolsa deles, caiu 2%, enquanto a Nasdaq, de alta tecnologia, caiu 2,5%. Exato. Então a gente teve as tarifas iam entrar, suspendeu. Iam entrar, suspendeu por mais um mês e agora tem uma suspensão temporária. Só que o mercado não tolera isso. Não acabou, Nilce.
Esse que era o meu ponto. A ABC não tá dando conta. Porque Acabou de acontecer outra coisa. hoje, Ah, é, eu vi isso. saiu aqui na Global News, depois de ter suspenso as tarifas. Ele falou que não é justo o que o Canadá tá fazendo por conta da taxa que cobra sobre laticínio, que eu não sei se a taxa que ele falou é a correta. Porém, a gente tem que lembrar, essas taxas foram negociadas na negociação do USMCA. Por ele. Que quando ele entrou no poder pela primeira vez, tinha um NAFTA. Ele, não quero. Nós vamos renegociar. Ele renegociou esse acordo entre México, Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos e Canadá, forçado à mesa, negociaram, concordaram. Ele falou que era o melhor negócio do mundo. Beautiful deal. Quando ele está questionando essas taxas, são as taxas dos compromissos Que ele assumiu. que ele mesmo assumiu, que ele mesmo negociou. E esse que é o outro problema para o Canadá e para o México, tá, gente? Que aqui a gente não está falando só de taxar. Simplesmente ele só taxar seria o problema, mas ele está fazendo isso em desrespeito a um acordo assinado. Por ele! Tem um tratado assinado entre esses três países. Por ele. Por ele mesmo. Ele tá queimando, mas enfim. Aí ele anunciou isso, reclamou tá falando do preço do dairy, e agora ele tá ameaçando reciprocidade. Bater o valor de todos os produtos, ter reciprocidade entre os dois. Qual que é o problema de reciprocidade? De novo, porque eles têm os termos acordados em um tratado, tá? Tratado é assim, não é que todo mundo vai praticar a mesma tarifa. Tudo bem, você quer proteger essa sua indústria aí, que você acha que é importante para você, laticínios, o que seja, tudo bem. Então aqui em troca eu vou aumentar a taxa porque eu vou proteger essa minha, beleza? A gente assina aqui, a gente concorda, é isso. Esses são os termos. Qual é o problema para o Canadá? E aqui eu recomendo para todo mundo que estiver interessado, dar uma olhada nessa entrevista aqui da ministra de Relações Exteriores do Canadá com a moça da CNN, que é essa entrevista aqui, ó, dela falando sobre o que aconteceu com os Estados Unidos e qual os pensamentos dela agora. E aqui tem uma questão muito importante, que era o seguinte, que o problema para o Canadá não é só se vai entrar tarifa. E o Trump já está causando dano para o Canadá, mesmo tendo voltado atrás nas tarifas na última hora, por conta de incerteza no mercado. Ninguém investe em incerteza. Num período de incerteza, a galera corre. Se você for investidor, você vai pegar seu dinheiro, colocar em algum lugar mais seguro possível, esperar a turbulência passar para decidir depois assumir o risco de fazer investimentos em determinadas áreas. Isso para o Canadá é extremamente complicado. Por quê? Se você aí for um investidor pensando em incluir uma empresa do Canadá, você está em Detroit, sei lá, você quer incluir uma empresa de Toronto no seu processo de produção, tá? No seu sistema de produção, na sua cadeia. Aí, de repente, você tá assim, tá, tudo bem, agora a gente não paga imposto, para mim vale a pena, faz todo sentido eu pegar e mandar ali, em vez de pegar o meu caminhão e ter que viajar muito mais longe para ir para dentro dos Estados Unidos para encontrar uma outra empresa que faça isso para mim e tal. Mas peraí. E se tiver imposto daqui a pouquinho? Isso no mês que vem esse imposto entrar. Isso no ano que vem esse imposto entrar. O Trump tem mais 4 anos aí. Então logo eu não vou fazer esse negócio. Mesmo não tendo, o Canadá perde. Não só por isso, não só por essa lógica que eu coloquei, mas toda a incerteza que tem no mercado. Toda a incerteza. A moeda tá fraca. O dólar canadense perdeu valor. Se você dá uma olhada aqui, ó, no Dow Jones, hoje ela deu uma recuperadinha, mas vou pegar aqui a média de 5 dias. Eu vou explicar por que dessa recuperadinha. Olha como é que ela tá, o resultado dela. Você pode pegar aqui no período de um mês, ó. Por quê? Incerteza. Ninguém opera incerteza. Ela deu uma recuperada hoje porque teve uma entrevista, se não me engano, uma fala do chair do Federal Reserve que apontou resultados bons da economia. E também porque o Trump tinha assinado aquela suspensão temporária. Né? Mais de um mês, está temporariamente suspenso, mas de forma indefinida, se eu entendi direito. O mercado está perdendo, está tudo perdendo. Para o Canadá é extremamente complicado. E para todos os países emergentes, viu, gente? Vai lá, todo mundo vai sentir essa turbulência, não tem ninguém que vai escapar dessa incerteza. E aí, o negócio que a ministra das Relações Exteriores, ela conseguiu vincular isso, aí é um pouco de malandragem dela, que tem um ponto político agora também. A lógica com que eles estão trabalhando é o seguinte, o Trump está causando todo esse tumulto para o Canadá perder, porque o anúncio da possível tarifa não aumenta o preço para o americano, necessariamente. Pode aumentar aí por conta da incerteza, mas não por conta de fato de ter uma tarifa. Ou seja, não piora o problema da inflação nos Estados Unidos, pelo menos não diretamente.
Não é objetivo. Só que tem o efeito deletério no Canadá. Então, pro Trump, se ele quiser punir o Canadá, é o melhor dos mundos. Só fica falando, não executa. Exato. E cria instabilidade econômica. Aí entra a malandragem agora, tá? Porque a linha argumentativa do governo liberal atual, e eles estão se preparando, do Canadá, estão se preparando para uma eleição, os liberais são que estão no poder atualmente, contra os conservadores, é que a ameaça do Trump de anexar o Canadá é real. É real. É crível. Então, a linha que eles estão desenvolvendo agora de argumento é o quê? O que o Trump está fazendo é tentar, de toda forma, enfraquecer a economia canadense, enfraquecer o Canadá, para facilitar uma possível anexação. Eu não duvido, cara. Não, é absurdo. É um discurso político, mas tipo assim, é muito plausível diante de todas as loucuras que estão acontecendo. Não, eu não acho que seja provável, mas diante de todas as loucuras que eu tô vendo nesse mundo... É plausível. Tá, eu não acho que seja isso. Mas porque eu não é muito otimista, eu sou muito pessimista. O Trudeau tá trabalhando com isso. Porque tem um motivo. É o seguinte, o Trudeau começou... Quando o Trump chegou no poder, o Trudeau era extremamente impopular. O Partido Conservador estava marcado para pegar a cadeira de primeiro-ministro, tá? Eles iam eleger maioria e talvez fosse maioria absoluta. Digo, a maioria sem precisar de um governo de coalizão. Eles governam sozinhos. Os conservadores estavam com a faca e o queijo na mão. Com a faca e o queijo na mão. Tipo, ninguém gostava do Trudeau. O Trudeau teve que renunciar, tamanha impopularidade dele. Aí o Trudeau fez 2 movimentos. Primeiro, ele renunciou. Saiu da jogada. O que acontece? Ele ainda é o primeiro-ministro, mas quando eu digo que ele é o primeiro-ministro demissionário, ele não vai concorrer à eleição. Vai ter uma eleição, se eu não me engano, amanhã, essa semana, para o novo líder do Partido Liberal. E aqui as eleições para primeiro-ministro são indiretas. É basicamente o partido que conseguir eleger uma maior quantidade de cadeiras, ou o partido conseguir pelo menos uma maioria para poder administrar o país, escolhe o primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro normalmente não, certamente é o líder do partido, quem foi eleito líder do partido, tá? Então ele saiu, falou, não vou ser mais líder do partido, abriu mão, não vou concorrer na próxima eleição. Então isso zoou muito da campanha dos conservadores, porque eles estavam muito focados na imagem que o Trudeau tinha, na figura do Trudeau, tá? Toda a boa parte de todo o ataque deles políticos, da campanha política, propaganda política que eles estavam fazendo, era contra o Trudeau por conta da impopularidade dele. Ele, em vários aspectos, não foi um primeiro-ministro muito bom. Pelo menos não nesse último mandato dele, nesses últimos 4 anos. A coisa foi bem complicada. E agora, parece que o jeito que o Partido Liberal, com a figura do Trudeau ainda, o Trudeau está muito popular, muito mais popular agora, vou dizer que ele está popular, ele conseguiu organizar, responder de forma corajosa para o Trump, né? E meio que conseguiu organizar, entre aspas, a resistência canadense às coisas que estão acontecendo. E aí a popularidade do partido saltou, contanto que agora, se você olhar aqui a campanha federal, os liberais estão com 33% da intenção, isso foi em 2 de março, e os conservadores 39%. Eles estão muito próximos agora. Tipo assim, os conservadores estavam destruindo. Teve uma época, tipo assim, os liberais estavam na casa dos 20 e poucos %. E é uma linha de argumentação agora que o Partido Liberal está usando, que é a da seriedade da ameaça do Trump. E, obviamente, é muito difícil entender o que ele está querendo fazer, porque parece que toda essa coisa do Trump de ir e voltar não tem uma lógica muito boa, pelo menos do ponto de vista americano, a não ser que o objetivo dele seja, de fato, punir o Canadá. Mas isso também não faz sentido. Então a gente tá nesse treco agora no Canadá que tá bizarro. A gente não sabe o que vai acontecer, tem uma incerteza total no mercado. A galera tá perdendo dinheiro pra caramba. Pra quê? Qual a lógica disso? Então é isso, galera. Esse é o negócio que tá acontecendo aqui no Canadá agora. Tá tendo essa luta de Davi e Golias, mas o Davi até agora tá conseguindo lutar. E eu acho que de fato isso vai mudar muita coisa no Canadá, porque o que eles estão falando agora... e eu acho que vai ser o trabalho do próximo primeiro-ministro do Canadá. Eles vão passar por um processo de integração nacional do comércio, porque o Canadá é uma federação, tá? Na qual as províncias têm muito poder. Não é igual ao do Brasil, que os estados... Tipo assim, o Brasil é bem mais centralizado nesse sentido, tá? O governo nacional brasileiro tem muito poder. O poder que as províncias têm sobre comércio e outras coisas que
tangem comércio é muito grande. Tem muita barreira de comércio entre as províncias. Por isso que de vez em quando era até mais fácil fazer comércio com os estados dos Estados Unidos ao sul da sua província do que com as outras províncias do Canadá. E parece que vai ter uma mudança grande agora. Eles vão ter que operar essa mudança e o Trump está fazendo isso. Vai ter uma integração muito maior entre o comércio do Canadá. Até as forças canadenses que estavam reticentes de fazer isso. Aí eu vou colocar, por exemplo, a governadora, ministra, premier, eu não sei o título, de Alberta, né, que vamos colocar assim, que das forças políticas no Canadá provavelmente era mais trumpista. Até ela tá alinhando o discurso agora com a oposição ao Trump. Então parece que houve um processo de união nacional que vai fazer com que tenha muita mudança no Canadá. Talvez para diminuir a dependência dos Estados Unidos de forma forte. E eu vi uma piada hoje que eu até achei engraçado, que o Trump criou um processo de unificação do Canadá tão grande que até o pessoal de Quebec está se chamando de canadense. Isso é uma piada aqui porque, aliás, tem um fundo de verdade, porque Quebec é a principal província que fala francês, né? Lá, tipo assim, o principal partido de lá é independentista, tá? Tem movimentos independentistas no Quebec até hoje, que acham que o Quebec não tem que fazer parte do Canadá e tal. Então, as coisas estão mudando, definitivamente. Mas a gente não queria viver nessa confusão, né? Ninguém quer viver nessa incerteza, não faz bem pra ninguém. Enfim, é isso aí.